Leis naturais universais. As leis naturais, elas regem tudo e todos. Tudo aquilo que acontece, tudo que nós somos, tudo que tudo é regido pelas leis naturais universais. Elas existem para que tudo seja muito justo e equilibrado. Então, são várias leis. Você provavelmente já ouviu falar sobre a lei da atração. Ela é uma das leis naturais, existem várias outras, como a lei da compensação, lei da polaridade, lei da vibração. Então, essas leis, elas determinam como tudo funciona no universo. O universo é um grande sistema e ele se autoajusta por meio das leis naturais. Então, quando a gente fala de lei, é importante a gente ter a percepção de que funciona para todos. Todos. Deus não faz acepção de pessoas e Deus não joga dados. Então, quando a gente traz esse assunto, né, leis naturais, é importante a gente ter essa clareza. Porque às vezes algumas pessoas podem pensar que comigo não dá certo. Porque eu sou amaldiçoada. Já ouvi isso, não, eu sou amaldiçoada. Não existe isso aí. Né? Existe ação e reação, consequência daquilo que você faz e o tipo de frequência que você acessa. Por exemplo, lei da vibração. Tudo vibra. Tudo vibra o tempo todo. E se vibra em uma frequência. Porque quando eu tenho vibração, eu tenho onda, né? Se vibra em uma frequência, qual é a frequência que você está acessando? Você vibra o tempo todo. Você não percebe, você não vê. Mas tudo está vibrando o tempo todo. Porque a composição do seu corpo é uma composição energética. É átomo. Isso é física. É ciência. Não tem nada de misticismo. E se eu vibro o tempo todo, qual é a frequência que eu tô vibrando? Fernanda, eu sou muito amaldiçoada porque nada dá certo pra mim. Porque no meu trabalho acontece X, Y, Z. Porque eu não tenho sorte pra jogo. Porque eu não consigo uma fonte de renda. Porque a prosperidade não brilha pra mim. Porque eu não consigo encontrar o amor da minha vida. Porque, enfim, pode ser qualquer coisa. Porque eu não tenho saúde. Qual é a frequência que você está vibrando? Então, quando você começa a observar as leis naturais e utilizar elas a seu favor, as coisas começam a fluir de uma maneira mais equilibrada, porque você entra em fase com o funcionamento do universo. Se tudo e todos é regido por lei natural, se eu respeito as leis naturais e conheço sobre elas, eu passo a entrar em fase, ou seja, eu me conecto com o funcionamento natural de tudo. Muito simples. Então, qual é a dificuldade? Conhecer, aplicar e entrar em fase com as leis naturais. Então, por exemplo, lei da compensação. Um exemplo bem prático. Quando você compra algo, ou não vou nem usar a palavra comprar. Quando você é beneficiado por algo, alguém faz alguma coisa por você e você não paga por aquilo, você está em um campo de não compensação. Você está devendo. Mas a pessoa não me cobrou. Vai dever igual. Por quê? Porque você foi beneficiado com o magnetismo de alguém. Automaticamente, inconsciente, no seu inconsciente estão todos os registros, né, daquilo que você precisa, daquilo que você fez e da maneira como você se construiu para estar aqui nessa existência. Automaticamente, ela fez algo por mim e eu não compensei. Isso quer dizer que você tem que travar o seu recebimento e não receber mais nada de ninguém? Não. Isso quer dizer que esteja em equilíbrio. Fernanda, mas lá naquela empresa X eu trabalhei e um dia eu levei uma caneta para casa. A caneta não era minha, a caneta era da empresa. Mas é só uma caneta, né? E ninguém viu. Nem precisa ver. Não muda nada. Por quê? Porque você gerou um desequilíbrio. E aqui não vou entrar nem na questão de um roubo, ou né, no sentido das leis terrenas. Mas você gerou um desequilíbrio por estar sendo beneficiada de algo que não é seu. Não, é um magnetismo que não foi gerado por você. Isso não pertence a você. Então você se beneficiou disso e você ficou a caneta para você. Mas ninguém viu, não precisa. Você gerou um desequilíbrio e esse desequilíbrio ele vai ser ajustado.
O universo é um sistema inteligente que se autoajusta. Então, se você não corrige os desequilíbrios da sua vida, o universo vai corrigir. E aí, como que ele vai corrigir? O universo não sabe o que é 1,50 da caneta. Ele vai corrigir no nível do desequilíbrio que você causou. Então, por exemplo, peguei essa caneta aqui, nesse exemplo da caneta, mas ninguém viu também, é 1,50, não tem problema. Aí daqui a pouco, você é parado numa blitz e você esqueceu o documento em casa, ou vamos supor que esqueceu de pagar o imposto do carro. E aí você é parado numa blitz, apresenta o documento, imposto atrasado. Já tem 2 desequilíbrios. Automaticamente você vai sofrer as sanções por ter gerado esse desequilíbrio, porque você sabe que você tem que fazer esse pagamento. E aí trazendo aqui para 3D, né, para essa manifestação, trazendo para a Terra, esse é um compromisso que você assumiu. É devido. Se é certo ou errado, não é o mérito, mas é devido, você devia ter pago. Então você tem um desequilíbrio, automaticamente você vai sofrer as sanções, você vai ser multado, o seu carro vai ser apreendido, alguma coisa vai acontecer para voltar para o equilíbrio. Ou seja, se eu estou em uma posição de absorver algo que não foi gerado por mim, ou seja, eu sou beneficiado por algo que não foi gerado por mim, e eu não compensei, ou seja, eu tenho o benefício do carro e eu não estou compensando com o imposto, é um exemplo bem corriqueiro, bem sem profundidade, raso. Automaticamente eu gerei um desequilíbrio, eu preciso compensar esse desequilíbrio. Então a lei da compensação, ela vai trazer para nós que tudo aquilo que eu recebo precisa ser compensado de alguma maneira, né? Então, quando você, por exemplo, recebe ou você compra um produto e não paga, meu Deus, mas a pessoa nem me cobrou, ela nunca mais veio atrás para receber, e aí você não sabe por que a sua vida está travada. Porque você tem um desequilíbrio. Ninguém prospera devendo. Por quê? Que justiça seria essa? De eu prosperar, de eu crescer, de eu ter valor X de renda mensal, de estar tudo lindo e maravilhoso na minha vida e estar devendo para alguém, ou estar devendo para o banco. Não importa para quem é que você deve. A tua frequência interna, o seu inconsciente, ele tem esse registro da dívida. Ele vibra na frequência da dívida. Ele sabe que você está devendo. O seu corpo vai manifestar. A emoção está no seu inconsciente. O seu inconsciente domina 95% de você. Automaticamente, se essa frequência de dívida está vibrando na frequência de dívida, que é uma frequência baixa, o meu corpo manifesta isso. Eu entro na frequência de dívida, a minha assinatura vibracional baixa, e aí eu entro num campo de retração, não consigo me expandir. Simples assim. Não vai prosperar se você estiver devendo. Então, qual é o primeiro passo? Corrige os desequilíbrios que você está causando. Entenda, essa é só uma lei natural. Quando a gente começa a entender as leis naturais, aplicar elas com equilíbrio na nossa vida, entendendo que tudo é igual para todo mundo, né? E aqui não vou entrar em questão, existem, claro, algumas diferenças de karma, acordos espirituais, né? Enfim, que são outras situações. No entanto, mesmo nesses casos, as leis naturais estão agindo independente das escolhas que você fez nesse plano, no plano espiritual. Então, as leis são leis, elas agem para todo mundo. Por que a lei da atração não funciona para algumas pessoas? E por que não funciona entre aspas? Porque ela está funcionando o tempo todo, ela é uma lei. Ela fala assim, agora das 8 às 6 estou funcionando, depois já não é expediente. Não existe isso. Porque é constante, porque é um sistema inteligente. Então, por que não funciona para algumas pessoas? Ou seja, por que elas não conseguem ter as coisas que elas querem, né? Algumas pessoas utilizam isso de maneira consciente. Eu utilizo a lei da atração de maneira consciente. Por quê? Porque eu conheço a lei, se eu sei como usar, se eu conheço ela, se eu sei como funciona, vou aplicar de maneira consciente na minha vida. Simples assim. É por isso que a gente precisa do conhecimento das leis naturais. Porque o nosso desenvolvimento também passa por isso, tá? Nosso desenvolvimento pessoal passa pelo conhecimento e aplicação das leis naturais. Então, por que algumas pessoas não conseguem ter aquilo que elas querem? Elas fazem lá a técnica de visualização, elas definem o objetivo, faz a técnica, coloca o sentimento, né? E aí visualiza por 68 segundos, fez tudo certinho, fez o cartaz de metas, fez exercício de manifestação, fez tudo certinho. Então, meia hora do dia, quando ela fez as técnicas, ela estava na frequência elevada, visualizando da maneira correta, ela fez tudo certo.
Mas nas outras 23 horas e meia do dia ela vibrou culpa, medo, raiva, ressentimento, frustração, injustiça. Não vai manifestar. Por quê? Porque para você manifestar aquilo que você quer, você precisa ser primeiro. Se você não é gratidão, se você não é harmonia, se você não é alegria, não vai manifestar. Simples assim. Porque não é sobre o que você quer, é sobre quem você é. É importante fazer todos esses exercícios? Óbvio. É óbvio que tem que fazer. Porque se você não fizer, não importa se você vibra 400 Hz, 500 Hz. Se você não tiver clareza mental daquilo que você quer, você não vai manifestar também. Entende? É um conjunto de coisas. Então, por que algumas pessoas não conseguem ter aquilo que elas querem? Porque elas ainda não estão no campo de ser para poder receber. Então, quem vibra culpa não vai manifestar o amor da vida. Vai manifestar uma pessoa que... Ele pode até manifestar um relacionamento de uma pessoa que está vibrando semelhante. E aí, tem duas pessoas vibrando culpa. Não tem como ser... Não tem felicidade ali, não tem alegria nesse campo. Porque culpa 30 Hz, alegria vibra 540 Hz. Entende como não tem sincronia? Então, não é sobre você conhecer apenas uma lei. É sobre saber como funciona. É sobre aplicar de maneira efetiva. É sobre entender o funcionamento do universo. E quando você conhece as leis e você aplica elas de maneira correta, você vê os milagres acontecendo na sua vida. Como diz Bruno Gimenez, milagre é a nossa capacidade de usar as leis naturais a nosso favor. Então, o milagre existe. Manifeste ele na sua vida por meio do conhecimento que você pode ter.